Olá, Júlio. Olá, menina. Júlio, hoje pegamos numa crónica do fim de semana passado do nosso querido Anselmo Borges, que fez uma espécie de best-of do nosso Papa Francisco. Há muito tempo que não falamos do Papa Francisco aqui no Amoré. É irresistível falar dele, não é? Mas o que temos é basicamente falar dos singles. E agora o nosso amigo Padre Anselmo fez um best-of, como a Inês disse. É verdade. O Papa Francisco não fez férias, e esse era, aliás, o título da crónica do Padre Anselmo, um Papa sem férias e com oposição. E alguém do New York Times dizia que precisávamos de alguém na política como o Papa Francisco, não é? Alguém do estilo. Há poucos, de facto, não é? Pois, porque a frase para uma mente um bocadinho retorcida como a minha, abre horizontes vastíssimos. Porquê? Pode querer dizer, sim, e se os nossos políticos não fizessem férias? E estivessem ali a trabalhar, os nossos, em termos gerais, não estou a falar só dos portugueses. Mas, atendendo ao Mas nós estilo... precisamos de deixar de os ouvir durante algum tempo também. Nós também precisamos de férias, é verdade. Mas com o estilo de Francisco, eu penso que o alcance da frase é muito maior. Que é aquilo que tem sido, e vou dizer pela primeira vez algo que depois não resistirei a repetir. Eu gosto muito de Francisco. Há múltiplos aspectos em que estamos em desacordo. Ponto final. Não é? Mas estava eu a falar do estilo. E o estilo não é despiciando. Às vezes nós somos injustos para o estilo, como se fosse qualquer coisa de vazio e sem consequência. E não é. E, portanto, eu penso que tem muito a ver com aquilo que tem sido a imagem de marca de Francisco, de tentativa de diálogo aos mais diversos níveis, de simpatia, de humildade, etc. Arriscando no politicamente incorreto. Exato. E nessas situações o comentário é realmente mauzinho, não é? Porque, olha, até vamos mudar com armas e bagagens para os Estados Unidos. Eu não me admira nada que neste momento se o Papa Francisco se apresentasse às eleições americanas, provavelmente concorria sozinho, porque os outros candidatos desistiam, que não tinham qualquer hipótese. E não tinha que ver com os católicos votarem todos nele. Era independente das religiões. Porque, na realidade, se quiser, é assim. Mesmo aqueles que discordam em mais pontos do que eu, ou em menos pontos, a esmagadora maioria tem uma opinião favorável em termos de contacto humano, de proximidade. Bom, de quantos políticos é que nós podemos dizer isto com segurança? E às vezes até somos injustos. Porque não é assim tão raro ouvirmos alguém dizer pois, aquele não me leva. Não, só é simpático na altura das eleições. Quando precisa de votos. Só vem cá na altura das eleições. Depois, durante 4 ou 5 anos, não põe cá mais os pés, etc. E, portanto, se quiser, para fechar essa primeira gaveta, em termos humanos, os políticos hoje em dia não têm grande reputação. Em contrapartida, Francisco tem. Devo dizer que nós estamos a assistir a um fenómeno inédito, praticamente em Portugal, o do novo Presidente da República, que está a conseguir este feito de ser agregador, de conseguir recolher simpatias à direita, como seria já previsível, mas também à esquerda, não é? E porquê é que aparece tantas vezes nos jornais a expressão presidência dos afetos? Precisamente porque aquilo, não estou a dizer que tenha surpreendido, mas pelo menos alguns surpreendeu. Mas aquilo que mais impressionou as pessoas nestes primeiros tempos foi realmente a proximidade, que ainda por cima é favorecida por aquele ritmo em 78 rotações que me põe sempre a mim exausto em frente à televisão. Quer dizer, quando começa a notícia
e dizem os sítios em que naquele dia o professor Marcelo Rebelo de Sousa já esteve, eu quase que me sinto suar de cansaço. Mas é também o que, por exemplo, eu devo-lhe confessar que hoje em dia não gostaria muito de estar nos sapatos de quem chefia a segurança do Presidente. Porque aquele tipo de proximidade também levanta problemas de segurança que nós nem suspeitamos, não é? Porque quando alguém mergulha na multidão, nós não sabemos quem está no meio da multidão. E, portanto, para quem é responsável, isto deve fazer com que se ande, já que estamos a falar do Papa, com o credo na boca. Muitas vezes. Não é? Mas essa já agora, repare Sim. que nós começámos a falar do Papa Francisco e estamos a falar do Presidente Marcelo. Essa proximidade e tendo muito presente aquela imagem que de facto valeu mais que milhentas palavras, a do Presidente a abraçar um homem apanhado nos incêndios da Madeira, não é? Alguém que tinha ficado sem a sua vida, no fundo. Essa proximidade é ou não muito importante? Mesmo que seja estudada, mesmo... Mas eu não disse que era estudada. Claro, mas estou eu a dizer porque, obviamente, também se ouvem críticas, não é? É preciso ser muito bom ator para ter esse tipo de proximidade física, a nível do abraço, etc, etc, e a outra pessoa sentir como genuíno. Não é para qualquer um. Eu penso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa se sente como peixe na água nisso. Agora, o que não podemos negar é outra coisa. Aí Francisco tem vantagem. É que Francisco pesa embora o enorme poder temporal da Igreja e a sua influência, Francisco é, acima de tudo, um guia espiritual. Um Presidente da República, não. Porque tem a conotação política associada, não é? Porque tem que lidar com a política. Quer se queira, quer não. E, portanto, é assim. Quer dizer, se calhar, daqui a 4 anos, eu e a Inês já não estamos a fazer o programa, mas podemos sempre encontrar-nos para beber um copo. Espero que sim. Eu ficaria muito surpreendido que se daqui a 4 anos a proximidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa fosse tão consensual como é agora. Porque mais tarde ou mais cedo, como sabe, eu detesto, velho conservador de esquerda, detesto que para determinados problemas empurrem a esquerda, porque em geral é a esquerda que os levanta, para aquele adjetivo fraturante, que tem sempre uma conotação de são niquices que se levantam quando o país tem problemas muito mais graves. Ora, o orçamento que vai ser discutido também é fraturante, porque uns estão de acordo e outros não estão de acordo. E, portanto, é assim, mais tarde ou mais cedo, o Sr. Presidente da República, repare que nem estou a dizer o professor Marcelo Rebelo de Sousa, se calhar nessa altura o professor Marcelo Rebelo de Sousa vai pegar num dos seus livros favoritos, já sabemos que ele gosta, e é um bom sinal, gosta de Helena Ferrante, não é? E vai para o canto da sala, enquanto o Presidente da República tem que tomar decisões complicadas, que está farto de saber que nunca poderão agradar a gregos e troianos. E, portanto, a partir de uma certa altura, é preciso sair dos banhos de multidão e ser capaz de ser uma figura que, em termos políticos, eu me arrisco a dizer que é, quiçá, a mais solitária. A Inês responder-me-á, o Primeiro-Ministro também tem momentos que seguramente são solitários. Não estou a dizer que não. Em que a última palavra é dele, etc. Não é? Mas, mesmo assim, eu acho que comparar o Primeiro-Ministro, não é por acaso que o nome é assim, é o primeiro dos ministros. Mas aos outros. É um homem associado a um coletivo. Exatamente. No caso do Presidente, associado a um país, mas é Exato. E com assessores e com o governo. Mas há muito mais a sensação que chega a uma altura em que é preciso um recolhimento, uma distanciação e uma decisão, certa ou errada, com consequências à esquerda ou à direita, seja como for. Não é? E isso é assim, posto de outra maneira. Não me passa pela cabeça que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tenha essa nostalgia.
se alguém vai para a presidência, seja com que estilo for, pensando isto está a correr bem e estou numa fase de lua de mel e isto vai durar o mandato todo, que se desengane. Porque isso não é possível. Acha que não? Não, acho que não. Ou então é preciso que o país viva anos beatíficos. Porque quando, por exemplo, o Presidente da República diz, e com razão, há determinadas situações que fazem parte do jogo político normal, desdramatizando, e é verdade, quer dizer, minha querida, todos nós sabemos que na Assembleia, de vez em quando, pode haver um diálogo até truculento entre duas pessoas que depois vão almoçar juntas. Todos nós sabemos, e é desejável, que mesmo entre os candidatos a eleições, etc, etc, depois as coisas, enfim, se tudo correr bem, quando se ultrapassaram determinados limites, reentram num registro de civismo, etc. Agora, quando estão em confronto propostas políticas, quando estão em confronto ideologias diversas, quando, acima de tudo, há algo que eu penso que é muito do agrado do professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando o consenso não é possível, aí depois é preciso escolher, suponha. Por exemplo, aquilo que se convencionou chamar a bomba atómica, que é quando um Presidente da República dissolve o Parlamento. Recordar-lhe o que aconteceu quando o Dr. Jorge Sampaio o fez. Não é? O Dr. Jorge Sampaio não era uma pessoa tão exuberante como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas é uma pessoa, estou a falar por experiência própria, fiz 2 campanhas com ele, com um contacto pessoal extraordinário. Ninguém duvida da humanidade daquele homem. Bom, com a questão, por exemplo, da dissolução, a Inês teve de tudo, porque teve gente que apoiava o governo do Dr. Santana Lopes, escandalizada e furibunda. Mas antes disso, tinha tido gente à esquerda, escandalizada e furibunda, por ele ter dado posse ao Dr. Santana Lopes. E não ter exigido eleições naquela altura, ou outra pessoa que não o Dr. Santana Lopes. Portanto, quer dizer, é preciso ser muito otimista, e até um pouco irrealista, e não creio, com a experiência que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem, que ele caia nessa esparrela, para se pensar que tudo isto correrá sempre na paz dos anjos. Mas agora estava aqui a lembrar-me de como em tempos de campanha eleitoral os políticos se assemelham àqueles homens, e algumas mulheres também, que são extremamente sedutores e carinhosos até conseguir cativar o seu objeto de desejo, não é? E a partir do momento em que conquistam, a partir desse momento passam a desleixar-se nesse empenho afetuoso, não é? O que nós assistimos aqui com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi o contrário, no sentido em que no sentido em que ele de facto foi muito popular e distribuiu muita simpatia durante a campanha, mas essa simpatia continuou já depois do seu troféu máximo conquistado. Se não é? quiser, é assim. Se fizermos a analogia com o casamento, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não correria o risco de chegar ao meu consultório e ouvir com um ar um bocado enfiado a mulher a dizer: pois, no namoro eram tudo rosas, tratava-me muito bem, levava-me ao cinema, íamos dançar, mais isto, mais aquilo. Casámos e acabou isso tudo. Que é uma queixa que não é rara. Que no casamento passamos a ser considerados parte da mobília. O beijo já é de raspão. Perde-se o romantismo. Quantas vezes se ouve isso? Há quanto tempo não vamos jantar fora? Se quiser fazer a analogia, não é? Com o país, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, interpretemos o ritual de ser Presidente da República um casamento, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, aparentemente, continua em alta perante os seus cônjuges.
ninguém se queixa de desleixo. Verdade. Não é? Portanto, nem precisavam de ir ao seu consultório, não é? Exatamente. Não é? Pronto. Agora, como num casamento, atrás de tempo, o tempo virá. Para além de que, isso é um equilibrismo difícil. Uma pessoa pode tentar manter-se muito próximo das pessoas, apesar de tomar decisões ou influenciar decisões, nós não somos um regime presidencialista, não é? Ou influenciar decisões que as afetam diretamente sem perder essa popularidade. Mas isso aí já é muito mais difícil. Se quiser, é assim. Eu acho que verdadeiramente ainda não surgiu uma temática ou uma tomada de posição por parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa que fizesse uma camada larga da população dizer: espera aí, beijinhos é muito fixe, mas agora isto que ele acaba de dizer, de fazer ou de sugerir é qualquer coisa que me choca, que eu estou em desacordo, etc. Ou seja, ainda não houve uma verdadeira prova de fogo, na minha opinião. A esse Sim, nível. é verdade. Bom, mas Francisco, uma das primeiras questões que são imediatamente abordadas é a visita dele à Polónia, e nomeadamente a Auschwitz. Auschwitz, sim. E é importantíssimo, porque ele fala da memória e da importância da memória e de não a deixar morrer. E bem precisa e já agora eu acrescentaria, olha, alguns políticos também deviam cultivar um bocadinho melhor a memória. Porque não é nada raro nós ouvirmos falar dos políticos dizendo: mas ele é capaz de dizer tudo e o seu contrário. Porquê? Porque o discurso que se vai buscar é um discurso funcional. Como a Inês dizia há bocado, é um discurso para obter algo. O voto popular, na Assembleia ou qualquer coisa. Se for preciso dizer outra coisa, olha, há pouco tempo houve um exemplo. Só que o homem, honra-lhe seja, acaba por ser coerente porque descai-se. O Sr. Donald Trump, de repente, deve ter tido um daqueles think tank, não é assim que se diz, não é? Pronto, e disseram-lhe: meu caro Donald, e não é o pato. Penso até que este homem de pato, ao longo da vida, deve ter tido pouco. Mas, enfim, isto, com essa conversa sobre os imigrantes, não vamos lá. Porque há muita gente nas minorias, há muita gente a votar, etc. E, de repente, mudança de discurso. É verdade, saiu do nevoeiro não Dom Sebastião, mas um Donald Trump com uma conversa completamente suavizada sobre os imigrantes. Durou 24 horas. Não é? Porque ao fim de 24 horas, não é? Aquele colete de forças rebentou e o que lá está dentro saiu. E voltou a mesma conversa, a discussão do muro, quem paga o muro, mas faz-se o muro, etc, etc, etc. Pronto. O que significa que a esse nível ele nem é. Pronto. Vou dizer uma coisa cruel. Quer dizer, ele nem é um político típico. E porquê é cruel e injusto? Porque há políticos que se mantêm fiéis às suas ideias e não mudam o discurso de acordo com a sua conveniência. Pronto. Mas na realidade, ele a esse nível não consegue. É mais forte do que eu. A questão da memória para um homem como Francisco, ainda por cima o nome que ele escolheu, Francisco, é logo um incitamento à memória. Quem foi Francisco de Assis? Como era, já há bocado falámos disso, como era o estilo de Francisco de Assis? Quem esteve mais próximo dos desprotegidos, da pobreza, do, digamos assim, do exemplo cristão de despojamento do que Francisco? Um homem que até cultivava a proximidade com os animais. Não por acaso é o patrono. Não é? E ele escolheu o nome Francisco. E desde logo
Isso é um sinal, digamos assim, para a memória. E é um sinal para fora, e eu arrisco-me a dizer para dentro. Porque Francisco já várias vezes insinuou e outras vezes afirmou a preto e branco que há gente na Igreja que parece que perdeu a memória. A memória de quê? A memória do que é a função da Igreja e a memória do que é o cristianismo. Há uma frase que vem no artigo do Anselmo que é fortíssima. Ele diz que alguns membros da hierarquia não são pastores, mas capatazes. Capatazes é uma palavra com um peso muito grande. Os capatazes, em geral, são encarados como pessoas que vigiam o trabalho dos outros, não fazem o mesmo trabalho que eles, têm prerrogativas e privilégios que os outros não têm. E pior ainda, a palavra capataz daria má reputação a Deus. Porque o capataz, em geral, não é o patrão. O capataz é o representante do patrão junto daqueles que trabalham. Ora, chamar capatazes, no fundo, é tirar-lhes o tapete. Porque é evidente que a ideia de Deus de Francisco não é consentânea com a existência de capatazes na sua igreja, sua dele, de Deus e de Cristo. Não é? Portanto, não admira que o artigo diga sem férias e com uma oposição. Com a oposição. Pois, é que a oposição dele também não tem férias, coitado, isso é verdade. Estão sempre a malhar-lhe. Passaram a ter muito mais trabalho, não é? Claro! Mas, quer dizer, vamos lá ver. É também por isso um homem muito mais isolado que os outros papas, não é? Não lhe parece? Pronto, quer dizer, o que dentro da hierarquia parece ser um... O que eu penso, pode estar errado, e pode ser de uma injustiça atroz, é que dificilmente acredito que a Cúria Romana, o Vaticano, digamos assim, alguma vez tenha tido um Papa com este estilo. E isso tem que ter mexido com uma data de interesses estabelecidos. Eu, aliás, lembro-me de uma notícia já com muito tempo, não é? Em que até havia um cardeal que tinha gasto não sei quantos milhões num apartamento, Sim, ou num duplex, ou lá que não é. Nós falámos disso. Sim, sim. E Francisco não achou graça. Não é? Ou seja, muito provavelmente, é que nem é preciso ele chamar capataz a ninguém ou apontar o dedo. O contraste já é uma acusação. Fazendo ele a vida despojada que faz em comparação com os papas em geral, como compreende, quem se move ao seu redor é posto em xeque só por isso. Que é assim. Então o Papa vive com pouco e quem está à volta deles, alguns, por amor de Deus, não estou a dizer que são todos, mas alguns vivem faustosamente. Qualquer coisa está errada. Ele não precisa de fazer muito, pelo contrário, ele não tem que fazer nada para os pôr em confronto, não é? Pois é. E é evidente que, nesse sentido, eles têm tentado tudo. E aqui, pronto, há uma frase de Francisco que, pronto, eu sei que não tem a graça pelo meu lado, mas esta esperança dele de lidar com a oposição com carinho, eu acho que ele vai ter que, não é esperar, é rezar sentado. Porque senão fica com varizes. Porque aquilo que eu ouço em relação a ele e àquilo que é considerado por muitos o trair, o tradicionalismo da Igreja, etc., não vai lá de carinho. O que é curioso, Júlio, é que a Igreja, há algum tempo, com a crise que atravessa, não é? Precisava de um Papa
mesmo como Francisco, diria, não é? Que tem esse tal efeito também agregador, conciliador, que conseguiu chamar, que conseguiu pôr gente desconfiada, cética, agnóstica, enfim, a simpatizar com ele, não É é? verdade. Pronto. Agora, não nos podemos esquecer que foi a própria Igreja que o elegeu, não é? É verdade. Se calhar para surpresa de muitos. E nossa também. Pois, não é? Sim, mas nós não estamos lá no Pois, corpo claro. eleitoral. Nem sabíamos Mas, como é que ele ia pois, ser mas também. tenho a certeza que houve gente que no fim disse: mas como é que isto aconteceu? Bom, e houve outros que disseram: desta vez não esteve aqui o Espírito Santo. Para elegermos este, isto vai dar chatice. E deu para alguns. E está a dar. Mas se reparar a questão da proximidade, até aí você encontra dois estilos diferentes. Você encontra, e a expressão não tem fímbria de agressividade, mas você me dirá se em parte pelo menos está de acordo ou não. Você tem o estilo de João Paulo II, que era o estilo de uma rockstar. João Paulo moveu multidões, mas era num registro muito mais, se quiser, em comparações musicais, e você que está muito mais próximo desse mundo do que eu poderá dizê-lo, João Paulo, não estou a dizer... Era mainstream, era o chamado mainstream, não é? E era de grandes estádios. Pois, claro. Enquanto Francisco, que evidentemente também tem que passar pelos grandes espetáculos, não é? Mas Francisco, na minha opinião, é alguém que privilegia os unplugged, os pequenos espetáculos, mas em que as coisas são mais pessoais, digamos assim. Quando você, seja para o que for, tem milhares de pessoas à frente, ao mesmo tempo há uma ligação, como havia, porque João Paulo tinha um magnetismo extraordinário, não é? Mas é uma ligação com a massa. Enquanto Francisco, na minha opinião, cultiva um estilo muito mais pessoa a pessoa. Não quer dizer que João Paulo não o fizesse também, mas a imagem que passa é diferente. Mas, no fundo, para responder à sua questão, o que é que a Igreja precisa? Qualquer um deles, na minha opinião, estava bem consciente que a Igreja precisava de se reaproximar das pessoas, porque seguramente não é por acaso, não sou eu que o digo, eu leio, mas seguramente não é por acaso que há tantas obras a dizerem que o florescer de outros credos, de outras organizações, etc., também teve a ver com o facto da Igreja Católica se ter deixado afastar, se ter deixado a si mesma, não foi obrigada, se ter deixado afastar do cotidiano das pessoas. E, portanto, outros credos, outras igrejas, etc., que são sentidas como mais próximas, começaram a ganhar adeptos com mais facilidade. Estava a pensar porque é que a Igreja se tinha afastado tanto dos seus fiéis, da vida das pessoas, porque tornou, não sei se é correto, porque também me parece que foi sempre esse o caminho, mas as pessoas é que mudaram, provavelmente. As pessoas deixaram de permitir que a Igreja fosse tão moralista nos julgamentos que fazia sobre a vida dos seus fiéis, não lhe parece? Seguramente. Ou seja, a Igreja não mudou, as pessoas é que mudaram. Exato. E é muito importante a Inês ter dito os seus fiéis. Porque nós poderíamos dizer assim, isso é fácil. Em sociedades cada vez mais laicas, se as pessoas não professam a religião católica, claro que estão afastadas da religião católica. Isso é mais uma lapaliçada, ó Júlio. Não, mas é que não é só isso. O que nós temos vindo a observar é, mesmo aqueles a quem não passa pela cabeça abandonar a religião católica, passaram a dizer, em determinadas áreas, eu rejo-me pela minha consciência e não pela doutrina oficial da Igreja. O que, evidentemente, coloca a Igreja numa situação complicada. Porque a primeira resposta, eufórica, populista, se quiser,
é pensarmos assim, mas isto é como um corpo eleitoral, no fundo, para seguir o seu raciocínio. A Igreja também não pode perder os seus votantes. Então é muito simples. O que é que eles querem? Querem casamento homossexual? Viva o casamento homossexual. Querem despenalização do aborto? Viva a despenalização do aborto. Há mais alguma coisa? Façam uma listinha e nós passamos a concordar com tudo. Bom, mas isto, como compreendo, eu até dei 2 exemplos pelos quais me bati, mas uma instituição que começa a aceitar tudo para se manter popular, arriscas a descaracterizar-se. Agora, neste equilíbrio de manter o que é fundamental, mas ao mesmo tempo manter-se próximo das pessoas, das suas preocupações, da sua nova forma de encarar. Porque, vamos ver, tempos houve, Inês. Isto para nós é muito difícil de imaginar. E eu, pelo menos, não consigo. Quer dizer, tempos houve, Inês. Não havia rádio, mas se houvesse rádio e a Inês fizesse programa cá com o velhinho e o velhinho dissesse assim: eu sou agnóstico. Se calhar, na semana seguinte já não fazíamos programa. Agnóstico. Mas toda a gente naquela altura, pelo menos oficialmente, era religiosa. E os ditames da Igreja eram ditames que vinham do Senhor. Ninguém o questionava. E, portanto, não faria sentido nenhum que alguém dissesse: pronto, mas eu aceito isto, mas não aceito aquilo. E isto e aquilo e aquilo. Aquela história do católico não praticante, que hoje em dia se encontra a torto e a direito e que não faria sentido noutros tempos. Isso não significa que não houvesse consciência do afastamento da Igreja. Porquê é que julga? Por exemplo, já que falámos de Francisco. Porquê é que Francisco de Assis? Porquê é que São Domingos podiam competir com os heréticos, nomeadamente os meus queridos cátaros? Porquê é que São Domingos, quando chega ao Languedoc, vê à sua volta o que acontece, sabe inclusivamente o que o Bernardo de Claraval disse quando passou, que ficou varado com os números de pessoas que tinham abandonado a estrita religião católica e tinha sido obrigado a dizer deles, mas eles vivem como pessoas honestas. Domingos imediatamente percebeu que era muito difícil fidelizar pessoas que acusavam a Igreja em voz baixa, com medo, como é evidente, mas acusavam a Igreja de, por exemplo, o bispo nunca estar no sítio onde devia estar, porque estava em Roma, por exemplo. A Igreja cobrava impostos infernais. Os membros da hierarquia pregavam uma coisa e viviam de outra maneira completamente diferente, seja na parte sexual, seja na parte económica, etc. É evidente que isto afastava as pessoas da Igreja. Ora, se do outro lado, porque as subtilezas teóricas são para uma minoria. Se, por outro lado, a Inês vivia numa aldeia do Languedoc e tinha os representantes cátaros a trabalhar ao pé da sua loja, se os tinha sempre prontos a vir ter consigo, na doença, na morte, etc., quem é que a Inês ia sentir mais próximo? Acha que uma, hoje em dia francesa, naquela altura occitana, mas acha que uma francesa analfabeta estava a ler as diferentes versões da criação do mundo ou a discutir se Jesus era de carne e osso ou era, como se diz em francês muito bonito, il a d'ombre, ou era uma sombra que tinha passado pelo ventre de Maria? Acha que é isso que dá conforto às pessoas nos invernos gelados, na transumância, a atravessar com os rebanhos Pirineus, etc. Não, não é isso. É sentir alguém que está próximo. E aí, por exemplo, a Igreja teve em maus lençóis.
neste artigo do Anselmo, o Anselmo vem falar, por exemplo, de Lutero. E vem dizer que provavelmente a excomunhão de Lutero será retirada. Mas o ponto que praticamente toda a gente conhece de Lutero, de protesto contra a Igreja, qual foi? Foi Lutero dizer, mas isto das indulgências não pode ser. Mas quando a Inês vai ler os livros que relatam com mais minúcia o que se passou na altura, era Lutero a protestar de um lado e o enviado do Papa a dizer que então por mais uns cêntimos, etc., não quer ficar com esta carta que o lava de todos os pecados, etc., etc. Incluindo chegar a uma frase que ficou famosa, que era dizer, por cada nova moeda no cofre ou qualquer coisa, uma alma sai do purgatório. Uma espécie de comissão. Autenticamente, de negócio. De negócio, sim. E pronto, o que é que acontece? O que acontece é que depois as pessoas sentem que isso tem muito pouco a ver com, olha, com o cristianismo. Acho que é a maneira mais simples de o dizer. E sentem, mais uma vez, isso como um afastamento. E quando falamos de afastamento, e por isso a Inês disse, e bem, isto é um best-of, é bom não esquecer que uma das coisas que vem no artigo é a questão das mulheres. Que é o afastamento das mulheres da hierarquia da Igreja. E dizer-se que, muito provavelmente, Francisco está a trabalhar para, pelo menos, elas poderem ser diaconisas. Embora Francisco tenha dito ordenação não. Que cheira um bocado a pronto, isto não, que é para a tal oposição que também não tem férias. A cedência necessária, claro. Mas, pronto, mas há outros da oposição que dizem, e se calhar com razão, pois isto é tudo muito bonito, mas entreabre-se a porta e depois já é muito difícil fechar. Mas é tão curioso tentar perceber porque é que se teme a presença das mulheres na hierarquia da Igreja, não é? Tem toda a razão. Disse muito bem, na hierarquia. Porque as mulheres estiveram sempre na Igreja e muitas vezes a Igreja dependeu extraordinariamente das mulheres. É frequente dizer-se que a penetração no Império Romano foi sobretudo através das mulheres. Mas quando vamos ler São Paulo lá está a falar das mulheres, aqui, acolá e tal, que os recebiam, que os escondiam, que também, à sua maneira, pelo menos, espalhavam a palavra de Deus, etc. E isso permite-me falar de alguém, de que já falamos, mas foi uma associação livre. Foi da doutora Ana Vicente que nos deixou, e lembra-se que nós assinalámos isso. E a Ana Vicente sempre se bateu por um outro lugar das mulheres na Igreja. Veja, por exemplo, eu fui roubar o blog Religião Online e estão lá palavras de Ana Vicente que se mostrava em 2014 esperançada na liderança do Papa Francisco, e agora vou passar a citar. Uma igreja inclusiva, com uma nova atitude face às mulheres, e agora entre parênteses, a propósito, é verdadeiramente absurdo organizar um sínodo sobre a família com 253 participantes, dos quais cerca de 90% eram homens, e destes, cerca de 70% celibatários por pertencerem ao clero. E como disse a antiga Presidente da Irlanda, Mary McAleese, como é que os homens que nunca mudaram uma fralda ou um bebê podem permitir-se aconselhar o Papa sobre a família? Pronto. Esta da fralda, eu não iria tão longe, porque há muitos homens, como aqui o seu amigo, que nunca fizeram parte da igreja, mas também não mudavam fraldas. Nunca mudaram uma fralda. Pronto, sim. Não interessa. Mas na realidade, isto do ponto de vista, sobretudo das mulheres, tem que se lhe diga, que é, o Papa quer discutir a família. São quase só homens. Sabe Deus que entre os religiosos e os laicos, em geral, não são eles que estão mais enfurunhados nos problemas da família. E ainda por cima, a esmagadora maioria deles fizeram voto de celibato. E estes
é que vão, praticamente, se quiser, legislar sobre a família. É natural que as coisas sejam complicadas. E então Ana Vicente continuava. Uma igreja onde o sacerdócio seja profundamente repensado. Uma igreja que valoriza a sexualidade, respeitando a orientação de cada pessoa. E uma igreja com um empenhamento absoluto na esfera dos direitos humanos, dentro e fora da instituição. Pronto. E muitas das coisas que a Ana Vicente defendeu estavam em contradição com a igreja e a sua doutrina. Mas lá está mais um exemplo de alguém que nunca permitiu que fosse dito: eu deixei a igreja. Aliás, no mesmo blog, há algo dela que é curioso. Porque ela diz assim: as marcas de Deus estão cada vez mais presentes no mundo secular. Procura intensa da igualdade entre todas as pessoas, igualdade de direitos e deveres, mulheres, homens, crianças, diferentes orientações sexuais, capacidades, idades, respeito por toda a criação, direitos dos animais, proteção da natureza, paz, ética na política, justiça nacional e internacional, ética na economia e nas finanças. É muito curioso, porque a maior parte destes itens são consensuais. E ela diz: isto são marcas de Deus. Ao dizer isso, o que é que está a enviar como mensagem aos crentes? Se isto são marcas de Deus, são objetivos de todos nós. E, aliás, quem escrevia no blog acabava o texto dizendo: Ana Vicente acreditava nesse Deus presente no mundo. Cá está. É que às vezes a Igreja tem dificuldade em estar presente no mundo. E mesmo discordando. Porque também é uma defesa, não é? Ao afastar-se, protege-se. Crispa-se. Crispa-se. Portanto, vou repetir o que disse há bocado. É claro que quem me está a ouvir e é crente pode dizer: quem está de fora racha lenha, eu aceito isso perfeitamente. Mas é assim, eu ficaria muito mal impressionado se qualquer igreja abdicasse dos seus princípios fundamentais só para ser popular. Agora, transformar em princípios fundamentais, por vezes, questões que parecem muito mais questões regulamentares e de crispação da hierarquia, isso parece-me um erro em termos da proximidade com a sociedade em geral e, passa a arrogância, tenho grossas dúvidas que Jesus Cristo, que foi muito pouco tradicional no mundo em que viveu, estivesse de acordo com esse tipo de teimosia. Vamos ver se o Papa Francisco consegue construir a igreja que tem em mente, porque eu imagino que ele tenha uma igreja em mente, não é? Eu vejo como um construtor, não só como esse agregador, mas como um construtor. Vamos ver se ele tem tempo para erguer essa igreja, não é? Será difícil, mas seria sempre, não é? Eu fui educado a ouvir: e ao sétimo dia Deus descansou, não é? Eu penso que Francisco, espero que viva muitos anos, mas que o sétimo dia dele não vai chegar. Vamos ouvir o B Fachada hoje, A Velha Europa, uma canção que eu gosto muito, e voltamos amanhã. Um beijinho. Beijinho, até amanhã. Até amanhã.